Após a nossa série de reflexões no Salmo 23, é com muita alegria que nós hoje damos início a uma nova série de meditações bíblicas, desta feita no Evangelho de acordo com Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo número 9 e até ao versículo número 13. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto sagrado, no Evangelho de acordo com Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. As nossas reflexões, portanto, hoje iniciam uma série intitulada Pai Nosso, a oração modelo. O quanto nós podemos, em quartas-feiras sucessivas, juntos refletirmos a respeito deste ensino valioso dado pelo Senhor Jesus Cristo, a respeito de como nós devemos orar. E nesta noite cabe-nos pensar em duas questões da oração modelo. Devemos orar, Pai, primeira parte, e segunda consideração, devemos orar, Pai Nosso. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, agradecemos-te pelo privilégio que nós temos de podermos nesta noite, mais uma vez, abrirmos a Tua Palavra, lê-la e na dependência do Teu Espírito recebemos orientações que nos capacitem a compreensão daquilo que o Teu Filho Jesus originalmente falou aos seus discípulos. Capacita-nos, ó Deus, a compreender, apreender e colocar em prática tais ensinamentos. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Interessante o capítulo número 6 de Mateus. Se a oração modelo começa no versículo 9, o capítulo 6 é uma preparação para aquilo que vai ser instruído dos versículos 9 a 13. Lembramos que a oração chamada modelo ou Pai Nosso, ela está inserida dentro de um contexto mais amplo dos capítulos 5 a 7 de Mateus, que são denominados de o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus dá uma série de ensinamentos valiosíssimos, e é importante nós o considerarmos, esses ensinamentos, considerá-los como sendo vitais para a vida dos servos de Deus, e percebemos que a oração modelo do Pai Nosso está dentro do Sermão do Monte. Mas para nos situarmos melhor, nós percebemos que a partir do versículo 1 do capítulo 6, aparecem uma série de instruções dadas por Jesus, que estão preparando essas instruções, os discípulos, para receberem a oração modelo. Jesus, por exemplo, lhe trata a respeito da oração, que as nossas orações não devem ser eivadas de hipocrisia. Ou seja, não devemos nós ser artistas quando oramos. Não devemos estar representando. Por exemplo, no verso 5, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ele vai descrever aqueles que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, nos cantos das praças. E o destaque que é dado aqui, pelo menos na minha Bíblia está sublinhado, para serem vistos pelos homens. A hipocrisia, portanto, tem como alvo da sua oração, não Deus, mas os homens. Falando mais sobre oração, Jesus fala a respeito das repetições inúteis, vãs repetições. Quando aqueles que o fazem imaginam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Jesus também menciona a importância e o valor de se orar em secreto. E está em contraposição com aqueles que oram nas esquinas das ruas, nos cantos das praças.
Aquele que ora em secreto não tem intenção de ser visto por homem nem por mulher alguma, mas o seu intento é ser visto por Deus. E aí Jesus vai completar: e aquele que vê em segredo, no secreto, vai recompensar, e algumas versões trazem o publicamente. Jesus então, ele vai apresentar a importância, o valor da oração, quão importante é a oração. E nós estamos aqui reunidos num culto de oração, e é muito bom sabermos que além do número que está aqui presente, há um número ainda maior de pessoas que estão participando conosco pelas redes sociais da igreja. Número esse que muitas vezes alcança 300 pessoas ou mais logo após o encerramento desse culto. E na sequência dos dias, as visualizações chegam a mais de 500 pessoas. Pessoas que entendem a importância, o valor de se orar. Aliás, a própria palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A Bíblia está repleta de informações que mencionam a importância e o valor de se orar. E Jesus sabia muito bem a importância da comunicação com Deus. Ele mesmo que repetidas vezes, apesar de ser o Filho de Deus, unigênito, e ser ele um com Deus, frequentemente reservava momentos para estar com Deus em oração. E vários desses momentos, sozinho, ele e Deus, nas madrugadas, especialmente em circunstâncias que antecediam grandes decisões que ele precisava tomar. Jesus orava intensamente. E quando eu penso nisso, eu imagino se o próprio Filho de Deus, que é um com Deus, uma essência única com o Pai, entendia a importância e a necessidade de oração, imagine eu, imagine você, imagine nós. E é nesse rastro de lições que Jesus vai dando, é que ele vai preparando os seus discípulos para perceberem a importância e a necessidade de oração. E esses ensinos que Jesus dá para aqueles seus aprendizes originais, também serve e é indispensável para nós que estamos aqui hoje, que somos também dele aprendizes. Aliás, nós podemos dizer que de alguma forma, os ensinamentos de Jesus e a preparação que ele fazia para os seus seguidores a respeito da necessidade de oração, precede o capítulo 6 de Mateus e vai além do capítulo 6 de Mateus. As próprias experiências que os discípulos tiveram com Jesus eram preparativos. Imaginemos, por exemplo, os discípulos de Jesus, aqueles que tiveram oportunidade de estar com o mestre num barco, que se encontrava em alto mar, e as ondas que açoitavam aquela embarcação. E de repente, eles contemplando o mestre dormindo, desesperaram-se, mas puderam ver o mestre acordar e dizer: cala-te, aquieta-te. E toda aquela turbulência e tribulação, e aquele mar revolto, se torna em águas serenas e calmas. Ficaram impressionados aqueles mesmos discípulos que viram Jesus, por exemplo, curar cegos de nascença, pessoas que estavam destinadas a viverem uma vida inteira na escuridão, mas os discípulos viram com seus próprios olhos aqueles que não viam retornarem à visão, e com todas as possibilidades que se descortinavam diante deles com isso. Aqueles mesmos discípulos que viram pessoas que possuíam uma enfermidade que à época era incurável, a lepra, terem as suas peles, que antes eram cheias de feridas, tornando-se limpas como de um bebê. Que maravilha! Aqueles mesmos discípulos
que viram Jesus alimentando uma multidão que talvez somasse 12.000 pessoas, 5.000 homens, além das mulheres e crianças, e isso tomando apenas 5 pães e 2 peixinhos. Os ensinamentos maravilhosos que Jesus dava às pessoas que estavam desesperadas, cheias de culpa, e que de repente recebem novamente uma saúde emocional, e os discípulos testemunhando tudo isso, até o momento em que eles ouvem dos lábios de Jesus as palavras: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Como devem ter se sentido pequeninos. Jesus fez tudo isso, e eu sou enviado para realizar algo semelhante. Mas Jesus diz mais: as obras que eu faço, vocês farão menores? Não, farão maiores, porque eu vou para o Pai. Como? Como faremos maiores? E aí Jesus nos relembra que havia lhes ensinado: portanto, vós orareis assim. A oração é a chave para o poder de realizar as obras de Deus. Se nós queremos ser enviados por Jesus, assim como ele, Jesus, foi enviado pelo Pai, se queremos ver cumprida em nossa vida individual e como igreja esta profecia de Jesus: vós fareis as obras que eu faço e fareis maiores, nós precisamos tomar essa chave. A oração é a chave. É interessante que no texto paralelo aqui de Mateus 6, que é Lucas 11, a oração modelo aparece naquele evangelho como sendo uma resposta de Jesus a um pedido dos discípulos, que clamaram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João, o Batista, ensinou os seus discípulos. Alguns deles haviam sido também discípulos de João Batista, que tinha dentro da sua lista de ensinamentos como orar devidamente. E os discípulos agora de Jesus sabiam, percebiam claramente que Jesus era maior do que João Batista. Aliás, o próprio João Batista afirmou: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, as alparcas dos pés dele. Então eles clamam: Jesus, ensina-nos a orar. De alguma forma, nós estamos hoje aqui presentes, e você também, internauta, nessa mesma escola. Jesus, ensina-me a orar. E Cristo ensina. Precisamos ter essa convicção de que Jesus nos ensina a orar, e a utilizar dessa chave poderosa. E a essa pergunta, a esse pedido: Jesus, ensina-nos a orar, Cristo responde no versículo 9 de Mateus 6: portanto, vós orareis assim. A oração modelo pode ser dividida em 3 partes. Há uma primeira parte que é a invocação, e no que diz respeito à invocação desta oração, nós meditaremos nela hoje, nessa quarta-feira, e na quarta-feira seguinte. A invocação é esta: Pai nosso que estais no céu. É a invocação da oração, clamando a Deus e definindo-o. Ele é Pai, Ele é nosso, Ele é o Pai que está nos céus. Pensaremos hoje sobre Pai Nosso. A segunda parte da oração modelo é uma adoração, e só depois entra-se na petição. A oração é chamada de modelo porque talvez possa ser compreendido como um modelo para as nossas orações, que não necessariamente serão repetições dessas mesmas palavras, mas sim da essência do ensinamento dessas palavras. Por isso que se diz que é uma oração modelo.
não para ser repetida necessariamente nas mesmas palavras, mas qual um modelo que se tira dela? Já vimos um exemplo aqui, uma oração, ensinando Jesus, deve conter uma invocação a Deus, deve conter adoração e então os nossos pedidos, porque às vezes nós atropelamos essa ordem, né? Já começamos logo pedindo, sem antes falar a respeito das qualidades de Deus, invocando-o, sem antes adorá-lo, para só depois apresentarmos as petições. Mas nós somos muitas vezes ansiosos e viramos a oração modelo de ponta cabeça e começamos com a petição e às vezes nem chega na adoração nem na invocação. Modelo dá Jesus para nós. Como o Pai me enviou, também vos envio. O segredo, portanto, da oração é nós estarmos ligados a esse Deus, invocando-o, adorando-o e então pedindo, nessa confiança bendita de que Ele é poderoso para atender as orações que são feitas de acordo com a sua vontade. Mas pensemos na primeira palavra dessa oração, na primeira parte dessa invocação. Pai é a primeira palavra. Interessante que a palavra pai no grego é pater. E pater, ela tem relação com aquele que dá, aquele que transmite. E o pai, nesse sentido, é aquele que participa na origem da vida, dando a vida. E Deus é isso. Mas a palavra pater tem na sua raiz uma outra palavra grega que é pá, nutridor, aquele que protege, aquele que defende, está na raiz da palavra. E são todos elementos que nós imaginamos que Deus é isso, aquele que supre a nossa necessidade, aquele que nos defende, aquele que nos protege, e aquele que dá origem, não somente à nossa vida enquanto existência, mas também aquele que dá origem a questões que nós ainda não temos, que ainda não se realizaram em nós, mas que nós temos que Deus é poderoso para fazer com que aquilo aconteça e venha à existência em nossa vida. Ele é Pai. Um pastor que trabalhava numa comunidade, numa favela, ele disse que ao trabalhar com as crianças daquela comunidade, ele não era bem sucedido quando mencionava que Deus é Pai, porque na mente daquelas crianças, muitas delas, ao ouvir essa expressão Pai, o que vinha-lhes à mente era um homem embriagado, chegando em casa e batendo na mãe deles. Então essas crianças rejeitavam a imagem de pai, mesmo que relacionada a Deus, e ainda que o pastor quisesse usar aquela expressão para aproximá-los de Deus, isso era infrutífero. E é interessante que isso se torna uma grande responsabilidade para aqueles que são pais ou anelam ser pai é ser um tipo de Deus dentro das quatro paredes da sua casa, porque Deus é Pai, e os seus filhos irão comparar na sua tenra infância: Deus é Pai, então Ele é igual ao meu pai, que a figura é o que eu conheço de pai. Responsabilidade grande. Deus, Ele é Pai. Primeira consideração. Mas algo interessante nessa apresentação aqui é que Jesus inicia na invocação dizendo que Deus, Ele é Pai nosso. Pai nosso. Há alguns perigos quando nós somos confrontados com essa realidade invocatória a Deus de que Ele é Pai nosso.
Olha que texto interessante, você pode abrir na sua Bíblia, o Evangelho de acordo com Lucas. O Evangelho de acordo com Lucas, no capítulo 15, ele apresenta 3 parábolas em sequência que tem uma lição semelhante à de que Deus, ele busca aqueles que estão perdidos. E aí você vai ter aquelas 3 parábolas que narram uma mesma história. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Mas o que cabe para nós aqui nesse momento, quando nós mencionamos o perigo, quando pensamos na expressão Pai Nosso, está no final da narrativa da parábola do filho pródigo. Versículo 25 em diante de Lucas 15. Diz assim o texto: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. O filho pródigo voltara para casa. É interessante que a palavra pródigo significa aquele que gasta mais do que é necessário. E, de fato, nessa parábola, aquele filho gastou todos os bens que havia recebido como parte da sua herança, sendo que ele não tinha direito àquela herança porque o pai dele ainda estava vivo, mas ele pediu a parte na herança, como dizendo: pai, eu queria que o senhor estivesse morto, dá-me a parte que me cabe na herança. Apesar dessa desfeita, aquele filho arrependido, ferido, maltratado pela vida, voltou para casa e seu pai o recebeu de braços abertos e fez uma festa. O filho mais velho, que não fora à festa porque estava no campo trabalhando, volta e inquire: mas que som é esse de música, de danças? E ele recebe a informação. Versículo 27, ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, diz o texto bíblico. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. É interessante que o pai, ele estava de olho no filho perdido, pródigo, e estava do lado de fora da casa, aguardando seu filho voltar, e o mesmo pai também foi lá para buscar o outro filho. O pai sempre trabalhando para trazer os filhos para junto dele, e o nosso Pai Celestial é assim. Porque há alguns filhos que não vão, permanecem, mas também problemáticos. É o caso desse aqui. O pai procurava conciliá-lo. Verso 29, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, notem aqui a colocação desse irmão. Vindo, porém, esse teu filho. Note que o próprio empregado, quando inquirido, falou: teu irmão. E ele fala para o pai: não é meu irmão não, ele é teu filho. Desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Não são os meus bens que tu disseste, tudo que é meu é teu, filho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão é meu filho, mas é teu irmão. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual é um dos perigos? Nós lembramos que no Salmo 23, o Salmo 23 é uma personalização da relação com Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. É uma relação pessoal de Davi com Deus, mas na oração modelo não. É Pai meu, não. Pai nosso. Aquele filho havia rejeitado seu irmão, e rejeitado até o pai. São os teus bens, é esse teu filho. Ele não poderia dizer para o seu pai: você é o meu pai e é o dele. Ele não é meu irmão,
ele é teu filho. Algo que o próprio empregado reconhecia, o teu irmão chegou aí. Ele rejeitava esse teu filho. Às vezes nós não temos condições de orar a oração modelo, pois não temos condições de dizer Pai Nosso, por sermos egoístas, individualistas, por vivemos em rejeição ao nosso irmão, ao dizer que ele ou ela é filho de Deus, mas não é meu irmão, não. Mas Jesus ensina-nos a orar, Pai Nosso. Os filhos, criados juntos na mesma casa, também têm as suas diferenças, as suas dificuldades, já passaram pelas suas lutas, mas continuam sendo irmãos. Mas às vezes nós, na Irmandade Cristã, temos dificuldade de dizer Pai Nosso. Não de dizer, mas de viver na prática. Pai Nosso. E vivemos como se o nosso irmão não fosse de fato irmão. O rejeitamos. Mas Jesus ensina-nos a orar. Pai Nosso. Se é uma oração modelo, já na sua invocação, eu me apresento diante de Deus como aquele que reconhece que faz parte de uma comunidade mais ampla de outros que também são filhos de Deus. Eu já começo a orar reconhecendo que eu sou parte de um grupo, de uma comunidade, que eu não sou o exclusivo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz, mas que eu faço parte de um grupo. E aí quando eu já começo a orar dizendo Pai Nosso, a ideia do egoísmo foge de mim. E eu começo a perceber que nas minhas orações eu tenho que incluir também os meus irmãos. E como é bom que nós fazemos isso em cada culto. Podemos orar pelo outro. Porque sem mencionar, nós estamos com isso dizendo, Pai Nosso. Nós temos irmãos. E nós reconhecemos que somos parte de uma comunidade mais ampla. Que é uma comunidade mais ampla local, da igreja que nós fazemos parte, no caso, nossa primeira igreja batista do Rio de Janeiro, mas uma comunidade que não se restringe à membresia da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, ela é muito mais ampla. E é nessa perspectiva de amplitude dessa comunidade, que o Evangelho chegou a nós, dentro da perspectiva batista, porque os nossos irmãos batistas norte-americanos perceberam que essa família de irmãos, ela carece de crescer e se ampliar sempre. O corpo de Cristo é um corpo que está ininterruptamente em crescimento, e nós celebramos e abrimos hoje, de alguma forma, missões mundiais, nessa perspectiva, de que não é uma família que se reduz, mas é uma família que se amplia em todo o mundo, e que nós participamos nesse processo, para que possamos dizer sempre Pai Nosso, inclusive para aquele nosso irmão que está lá no Oriente Médio, que está no continente africano, que está na Europa, na América do Norte, é o nosso irmão, porque nós temos um Pai comum. Jesus nos instrui a orar Pai Nosso, e precisamos fugir do perigo de nos imaginarmos como mimados filhos únicos. Não somos filhos únicos. Jesus já nos ensinou a orar Pai Nosso. Há um outro perigo. Um outro perigo do Pai Nosso poderia denominar de o perigo do inclusivismo radical. A gente vive num tempo, irmãos, que é o tempo do inclusivismo radical, que prega o ideal da paternidade universal de Deus. Deus é Pai de todo mundo, e da fraternidade universal, todos são irmãos, o que reduz os propósitos de Deus no mundo, e a própria missão do anúncio do Evangelho, porque como nós mencionamos aqui, a nossa irmã Jéssica citou nosso tema, nossa divisa, vamos completar a missão. Para que completar a missão se todos já são irmãos no mundo inteiro?
Se o Deus é pai de todo mundo, o que você vai pregar para a pessoa lá? Para quê? Se todo mundo é irmão, para que isso? Isso aborta a missão que Cristo nos deu. O perigo desse inclusivismo radical que prega a paternidade universal. De fato, a Bíblia nos ensina que, em um sentido, Deus, Ele é pai de todos. Se a gente consultar, por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 9, o autor dos Hebreus vai mencionar que Deus, Ele é o pai dos espíritos. De fato, Deus é, no sentido de que Ele é o originador de todos. Hebreus 12, versículo de número 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, o Pai dos espíritos, então viveremos? Deus, Ele é o Pai no sentido de ser aquele que é o originador de todo ser humano. Ele é que cria cada ser humano. Então, nesse sentido, de dar a origem, Deus é Pai de todos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, Paulo no Areópago de Atenas, naquele ambiente onde os entendidos, os sábios, os filósofos gregos se reuniam para refletir a respeito de cada novidade religiosa ou filosófica do momento, Paulo vai àquele local e ele então percebe que havia ali diversos altares a deuses diversos. E um dos altares estava vazio. E Paulo aproxima-se, aproveita a oportunidade e diz: esse Deus que vocês adoram e não conhecem, porque estava escrito ao Deus desconhecido. Era um medo daqueles gregos politeístas de deixarem de adorar algum Deus e esse Deus não adorado se revoltar contra aqueles que o esqueceram e puni-los. Para resolver esse problema, colocavam um altar vazio e escreviam ao Deus desconhecido. Se um Deus ficasse irado, não, eu te adorei, só que eu não sabia o teu nome, ficou aquele altar ali. E Paulo aproveita aquele gancho e diz: esse Deus que vocês adoram e não conhecem, é o Deus que eu vou apresentar para vocês. E ele começa a pregar sobre o Deus verdadeiro. E no meio da sua pregação, em Atos 17, versículo 28, Paulo vai dizer que nós somos dele, desse Deus, geração. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Alguns pegam essa expressão e dizem: está vendo? O próprio Paulo mencionou que todos, inclusive os gregos, são geração de Deus. E de fato são. Mas geração no sentido de que Deus deu origem a eles, criou-os. Nesse sentido, pode-se afirmar que Deus é Pai, como sendo o Criador de todo ser humano. Mas, ainda assim, isso não justifica o inclusivismo radical. Por que não? Vejamos o que Jesus disse a religiosos de sua época. Em João capítulo 8, versículo 48, Jesus confrontando religiosos, judeus, que afirmavam com alegria que tinham por pai Abraão. O que Jesus disse para eles? Pai de vocês é o diabo, e vocês querem satisfazer a vontade deles. Aí entra em cena não a paternidade no sentido de trazer ao mundo, de dar origem, mas entra em cena a paternidade espiritual. Espiritualmente falando, há paternidades diferentes nesse mundo. E dos lábios do próprio Senhor Jesus, ele mencionou que há aqueles que têm por pai o diabo, palavra dura. E vocês querem fazer a vontade dele. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, João introduzindo o seu Evangelho, ele vai afirmar que
a tantos quantos receberam. João vem dizendo que ele, o Logos de Deus, ele veio para o que era seu. O Cristo de Deus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então não eram antes. Receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Uma paternidade espiritual. Perigo de dizer Pai Nosso é quando nós desconsideramos a ideia da paternidade espiritual, que diferencia do simples ser criado, de ser originado. Deus é o Pai de todos, no sentido de que Ele criou a todos. Mas paternidade espiritual, e isso é o que conta para a salvação, não é universal. Aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador é que são feitos filhos de Deus. E aí se troca esse inclusivismo radical pelo exclusivismo sim radical. E o próprio Senhor nosso afirmou isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é exclusivismo radical. Orar Pai Nosso é considerarmos que há esse exclusivismo radical e que são filhos dele, aqueles que mesmo tendo nascido perdidos, como todos nós, um dia fomos alcançados pela graça de Deus, recebemos a salvação em Cristo Jesus e nos unimos a essa família espiritual do Senhor. Experimentamos aquilo que a Bíblia chama de adoção espiritual. Paulo, escrevendo aos Romanos, agora no capítulo 8, no versículo 15, ele vai fazer essa declaração. A partir do verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, palavra que estava nos lábios das crianças quando se referiam aos seus pais, que poderia ser livremente traduzida por paizinho. Aqueles que são adotados por Deus em Cristo Jesus, através da fé nele, não por méritos pessoais seus, mas por aquilo que Cristo realizou na cruz, possuem essa relação com Deus, ao qual podem chamar de Abba, proximidade, né? Paizinho, Pai, adotados, não por merecimentos, mas pelos méritos de Cristo. Ele é o nosso Pai, é o nosso Paizinho. Não somente eu tive esse privilégio, você, mas todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor podem clamar: Abba nosso, Paizinho nosso. E nós não somos egoístas ao ponto de dizer: não, vai ser só Pai Nosso aqui, tá, galera? Não vamos contar para mais ninguém, não. Pelo contrário, nós somos aqueles que queremos que a nossa família cresça e aumente cada vez mais. E somos ativos nesse propósito, tanto na nossa comunidade, na nossa proximidade, como até os confins da terra, e contribuímos para isso em oração e também financeiramente, está em missões mundiais para nos capacitar a essa participação. Pai e um Pai nosso. Jesus dá essa segurança bendita aos seus aprendizes. E alguém pode desavisadamente afirmar: mas Jesus não ensinou essa oração para todo mundo fazer? Lembramos que a oração modelo faz parte do Sermão do Monte. E quem estava no Sermão do Monte?
capítulo 5 de Mateus, quando inicia o sermão, versículo 1, você pode confirmar na sua Bíblia aí. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, os discípulos, não para a multidão, a ensinar os discípulos, os aprendizes. Lembrando que o termo discípulo no grego é matetes, que é discípulo, é pupilo, é aprendiz, que tem na sua raiz a palavra mate, que quer dizer aquele é o esforço empreendido para aprender. Jesus não ensina a oração modelo para as multidões que estavam lá, ele ensina para os discípulos, para os aprendizes dele. O Pai Nosso é de vocês, discípulos, de vocês, aprendizes. Isso é exclusividade, meus irmãos. Invocação da oração, Pai Nosso. Nós começamos a orar devidamente quando nós temos essas convicções em nossa mente. Isso amplia em nós a nossa limitação, a nossa valorização do que Jesus Cristo fez para que nós pudéssemos ser dele aprendizes, discípulos, causa em nós um ânimo e um incentivo de amor para com o nosso irmão, porque ele é também filho do mesmo Pai, e a convicção de que nós queremos que outros que não fazem parte desse grupo, porque ainda, embora tenham sido todos criados por Deus, não são filhos espirituais de Deus ainda, que precisam se tornar filhos de Deus, para que possam devidamente, como discípulos de Jesus, orar, Pai Nosso, Pai Nosso. Fazer missões locais, regionais, estaduais, nacionais e mundiais, é trabalhar para que essa família de Deus cresça e que mais pessoas se tornando discípulas possam com propriedade orar, Pai Nosso. E é indevido iludirmos as pessoas dizendo, todo mundo pode orar Pai Nosso. Não é isso que a Bíblia nos ensina não, como nós vimos aqui nessa noite. Oração modelo tem exclusividade. E aqueles que fazem parte, não é motivo de orgulho, de soberba, eu sou filho do Pai, não. Isso é motivo de misericórdia, porque eu estava perdido, um pecador caminhando para o inferno, o Senhor me resgatou e me possibilitou isso, e eu quero que mais pessoas possam devidamente fazer essa oração, iniciando pela afirmação, Pai Nosso. Na próxima quarta-feira nós veremos que essa invocação tem um complemento. Pai Nosso que está nos céus. O que isso significa? Nós refletiremos sobre isso na quarta-feira que vem. O hino 383 do nosso hinário, ele fala de uma oração. Ó Deus eterno, vem me conceder a plenitude do Consolador. Dos altos céus, me outorga o teu poder. Que nós possamos, empoderados de fato pelo Senhor, desfrutarmos desse privilégio de sermos irmãos, filhos do mesmo Pai Nosso, e insatisfeitos com o tamanho da nossa família, desejando que mais e mais pessoas, quer seja aqui ou alhures, na nossa cidade ou em outras do estado, em qualquer lugar do nosso país, em todo o mundo, também possam devidamente orar como nós, Pai